É isso aí, pessoal. Retornamos aqui. A primeira conexão não deu certo. Vamos para a segunda conexão. Vamos lá, vamos tentar aqui a conexão com a doutora Niédia, né? Para você que vê aí o Ivonaldo Filho, uma ótima tarde para você. Muito obrigado. E agora, Até que enfim, agora deu certo. muito bem, doutora Niédia. Nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca, não é verdade? Então, Você está me ouvindo bem, né? oi? Está me ouvindo bem? Estou. Ok. Muito bem, amigos, como eu disse a vocês, o quadro Conversando com o Ivonaldo está recebendo nessa tarde de segunda-feira, hoje, 8 de junho de 2020. Nessa tarde calorosa, estamos recebendo a fisioterapeuta, também diretora da unidade mista, Maria Jesuíno, de Solidão, Pernambuco, interior aqui do estado. Ela também que tem sua policlínica, Antônio Marques de Araújo, a doutora Niédia Queiroz, que é fisioterapeuta, muito legal. Doutora Niédia, seja bem-vinda aqui ao quadro Conversando com o Ivonaldo. Eu quero informar que nós estamos também ao vivo para o nosso blog, o blog do Ivonaldo Filho, e também aqui no nosso Facebook, e que as pessoas estão nos vendo, estão nos assistindo. Quem quiser fazer perguntas também pode ficar à vontade, que não tem problema. Eu vou lendo aqui as informações. Para quem não está me vendo, por trás do celular tem 2 monitores, né? Você pode ficar à vontade, doutora Niédia, pode se posicionar aí legal, viu? E Tá. quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade que a gente vai ler aqui, tá bom? Muito bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo com a doutora Niédia. Doutora Niédia, seja bem-vinda ao nosso Obrigada, quadro. Ivonne. Seja bem-vinda ao nosso quadro. E, inicialmente, eu gostaria de saber como é que está, você que é diretora da unidade Maria Jesuína de Solidão. Eu gostaria de saber como é que está a unidade diante desta pandemia. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Obrigada, Ivonaldo. Boa tarde a todos que estão assistindo. Então, nós estamos todos, né, empenhados no combate contra essa pandemia que surgiu e toda a gestão, todos os nossos apoiadores, né, os colaboradores, o pessoal da saúde, da assistência, todos os setores, todas as secretarias, de forma direta ou indireta, eles estão se empenhando nessa luta conosco. E é isso, a batalha ela tá aí, a gente não sabe quando termina, e a Deus querer, nós venceremos juntos esse vírus, né? Doutora Niédia, e graças a Deus que Solidão, até o momento, até agora, não tem nenhum caso registrado, né, doutora Niédia? Graças a Deus, acho que o manto de Nossa Senhora está nos abençoando, né? Junto com as ações que nós estamos fazendo com muito compromisso, muita responsabilidade, né? Os monitoramentos, as barreiras que são feitas nas entradas da cidade, o monitoramento de síndrome gripal. Então, toda a estrutura necessária para combater, prevenir, né, está sendo feita. Eu acredito nisso, eu acredito no trabalho em conjunto, na doação, né, do empenho de cada funcionário e da população também, né? A conscientização da população, que é fundamental nessa hora, porque a gente faz, mas a população também tem que aderir, né? Acatar as decisões tomadas para o melhor de tudo, para um bem comum, digamos assim. Verdade. Aí, quando chega alguém aí na unidade,
Maria Jesuíno com sintomas gripais, quais são os procedimentos a serem tomados? A princípio, ele é avaliado pela equipe que é disponível aqui na ala respiratória para receber síndromes gripais. O médico, ele atende, se for uma situação em que o paciente, ele não está com sintoma, mas não tem nenhum caso grave, como evoluir para uma disfunção respiratória, o paciente é medicado, orientado a ir para casa, com os cuidados, o isolamento social, com todas as orientações. A Vigilância de Saúde, ela é acionada e eles vão fazer o monitoramento dessa pessoa, né? Essa pessoa cumprindo o isolamento social. E aí, pronto. No momento, como a gente não tem caso positivo, graças a Deus, eles estão sendo monitorados. E aí a gente segue o protocolo, né? Durante 7 dias, persistiu os sintomas. Aí segue o protocolo para fazer teste rápido. E porque o teste rápido ele só é feito após 7 dias de ter iniciado os sintomas. As pessoas elas têm urgência em ser testadas porque elas não conhecem os protocolos. Para poder o exame atestar, reconhecer anticorpos, o seu corpo tem que estar exposto ao vírus no mínimo por 7 dias. Que seria o início do sintoma. Comecei com garganta inflamada, tosse, dor no corpo, algum dos sintomas. Essa pessoa fica em quarentena, aguarda os 7 dias, que é o protocolo para o teste rápido. Sim. E após isso faz a testagem, que graças a Deus os que a gente fez até agora deram negativo. Sei. Como é que a fisioterapia tem agido diante dessa pandemia? Oi? Como é que a fisioterapia tem agido diante dessa pandemia? Então, aqui no hospital foi desativado o serviço por enquanto, né? Todos os ambulatórios, psiquiatria, de psicologia, de fonoaudiologia, fisioterapia, por enquanto a gente suspendeu. E a gente só está funcionando com serviço de urgência e emergência. Alguns médicos, algumas consultas eletivas, elas estão sendo feitas no PSF, né? Consultas eletivas. Mas aqui no hospital realmente é só atendimento de urgência e emergência. Para todos os serviços, entendeu? Doutora Liette, o prefeito de Djalma Alves, caso venha a acontecer algum caso aí que, graças a Deus, não aconteceu, ele fez alterações aí, ele fez, como é que se diz? Ele fez algum serviço aí na unidade mista, não é isso? Fez. A gente teve que adaptar o hospital a um isolamento de uma área, então foi necessário fazer alguns reparos, uma pequena reforma, para realmente isolar um setor, né? Sim. Que serviria para receber pessoas com síndrome respiratória. Ou com síndrome respiratória, não, minto, com síndrome gripal. Sim. E também eles servem como leito de retaguarda, né? Nós temos 3 leitos de retaguarda cadastrados no Ministério. E aí a gente está fazendo o que pode para poder atravessar esse momento crítico de saúde. Para você que é diretora aí na unidade Jesuíno, as dificuldades, como é que estão sendo enfrentadas, eu digo assim, em relação aos dias que eram normais e durante esse tempo de pandemia? Tem alguma dificuldade enfrentada? As dificuldades? Tem. A primeira dificuldade que a gente enfrentou foi realmente a aceitação da população no sentido de mudança de rotina. Porque o nosso hospital atendia não só urgência e emergência, a gente atendia consulta eletiva, a gente tinha um ritmo de profissionais trabalhando efetivamente, a gente tinha uma demanda muito grande. E as pessoas, elas resistiram, né? Entender o porquê da mudança das medidas. A gente fez a restrição de entradas seletivas no hospital. Então, assim, a gente realmente está atendendo o paciente que vem nesse estado, né? Urgência, emergência, estado febril, etc.
E também a gente sente um pouco de medo, né, por parte dos profissionais, de todo mundo, toda a população está com medo. Isso também, mas assim, é com medo, mas enfrentando o problema, sabe? Sei. Eu acho que as principais dificuldades foram essas, porque assim, questão de infraestrutura, assim que a Décima fez a visita na nossa unidade e que sugeriu as adaptações, a gente levou para a gestão, para o prefeito Djalma, ele de imediato se disponibilizou a dar apoio, né? A tudo que a gente precisou e que pediu para a ala respiratória foi atendido, então a gente não teve problemas nesse sentido, não. Sei. O prefeito Djalma Alves tem dado total apoio durante essa pandemia. E você também tem dado sua colaboração, assim como fisioterapeuta, nessa pandemia? Bem, é porque aqui no hospital eu trabalho realmente na direção do hospital e eu, como fisioterapeuta, tenho minha clínica, atendo lá, seguindo os protocolos, fazendo os atendimentos realmente de pessoas que estão realmente com dor, que estão em crise. Então, assim, o atendimento diminuiu muito porque ele está mais seletivo, né? Então, a gente tem que estar agendando horários específicos individuais para cada paciente. Muda o cenário, né? Muda a rotina de todo o ambiente. E aqui no hospital, os conhecimentos da fisioterapia que eu tenho, tem ajudado na questão de compra de equipamentos, né? A gente comprou agora mesmo 2 BIPAP, nós temos um ventilador mecânico já da unidade, adquirido na unidade, mas foi feita uma compra de um ventilador mecânico portátil. Então, assim, a gente vai agregando os conhecimentos em prol de conseguir as coisas, né? Que precisa para o hospital. Doutora Niede, o prefeito Djalma Alves tem contratado até profissionais para o enfrentamento dessa pandemia, não é isso? Então, o quadro de profissionais ele mudou e aumentou assim significativamente, porque essa outra ala é como se fosse um sub-hospital, né? Um mini hospital dentro do grande hospital. Então, a gente teve que contratar mais enfermeiros, técnicos, médicos, pessoal da limpeza, lavanderia. Então, toda a equipe que tem para funcionar o hospital, ela teve que ser dobrada para poder atender o outro setor. Guardas também foi contratado vigilantes. Então, assim, está um setor bastante organizado, bem completo. E aí, graças a Deus, eu vou fazer das palavras de Djalma a minha. Djalma disse, eu quero gastar o que for e não usufruir desse gasto. Que não tenha nem paciente para a gente. Mas aí a gente sabe que a realidade, a qualquer momento, realmente, a gente pode estar aí dentro das estatísticas e nós estamos preparados para isso. Eu sei como é que é. Agora, prosseguindo aqui, a unidade José Genuíno aí, quais são os serviços que continuam oferecendo? Teve uma redução de serviços ou como é que está agora, atualmente, durante essa pandemia? A gente tem ambulatório, atendimento ambulatorial de especialidades, como a ginecologista. A gente ainda manteve esse atendimento, manteve o atendimento de psiquiatria, neurologia, psiquiatria, ginecologia. A gente conseguiu manter, mas os atendimentos ambulatoriais de consultas eletivas foi o que a gente tirou, entendeu? Por Sei, enquanto. sei. Mas quem aí faz aí está tendo realização de exames? Os exames também foram mantidos, sempre buscando a questão de agendamento, diminuir pessoas na espera, ali na recepção. Então, assim, a gente conseguiu controlar bem o fluxo de pessoas dentro da unidade, tendo essa rotina mudada, né? Nos agendamentos, seguindo agendamento. Na verdade, a unidade Jesuíno conta com quantos profissionais atualmente?
Naturalmente, a unidade tem 70 funcionários. Sei. Eu acredito, eu não fiz ainda as contas, mas se tem 70 funcionários e a gente teve que dobrar o número de funcionários, então assim, está com uma equipe bastante crescida. Sei. Doutora Nietzsche, me diga uma coisa aí. O prefeito de Jamal sempre vem honrando com os compromissos e também com os pagamentos dos funcionários em dias. E na área da saúde não é diferente, né, doutora Nietzsche? Graças a Deus, isso ajuda muito no desenvolvimento do trabalho, né? Porque assim, você trabalha, você tem que receber, isso é uma motivação, isso é um compromisso, isso é uma responsabilidade da gestão, e a gestão tem o compromisso de honrar isso, né? E é importante Sim. demais, porque o servidor que trabalha e tem sua data certinha de receber, já trabalha com uma motivação diferenciada, né? E Verdade. para isso, graças a Deus, não está tendo problema, não. Já é uma ajuda grande, né? É isso aí. Agora, vamos prosseguindo com a nossa entrevista. Quem tiver perguntas aí pode fazer aqui pelo Facebook, né? Que a gente fala aqui, as pessoas estão nos vendo, estão nos assistindo. Nessa tarde de segunda, hoje, 8 de junho de 2020, conversando aqui com a doutora Niedia Queiroz, que é fisioterapeuta, né? As pessoas estão participando, Jesus Geraldo, Irenilda Medeiros aí de Solidão, as pessoas estão participando e também colaborando aqui. Agora, doutora Niedia, veja só, partindo agora para o lado, você como profissional, como fisioterapeuta, qual a importância da fisioterapia neste período de pandemia? Qual é a importância da fisioterapia? É importante, né, doutora? A fisioterapia, ela é uma área que ela é bem abrangente. Então, nós temos várias áreas de atuação. E uma delas é a fisioterapia respiratória. Hum, Então, existem colegas meus que eles se especializaram na parte de intensiva, né? UTI intensiva. E, naturalmente, independente de estar especialista na área ou não, o fisioterapeuta ele tem que se empoderar da reabilitação muscular. Então, a gente, como um todo, todos os fisioterapeutas, ele tem a capacidade e o domínio de reabilitar músculos, e existem os músculos respiratórios. Então, a gente trabalha nisso, fazendo a reabilitação pulmonar, né? Melhorando a ventilação pulmonar espontânea, a força da musculatura respiratória. Existem pacientes, por exemplo, esses pacientes que vêm dos leitos de retaguarda, são pacientes que foram possivelmente vão ser submetidos à ventilação mecânica, vão ter alta, não vão mais precisar da intubação da ventilação mecânica invasiva, que é do tubo, mas talvez eles não podem também ir para casa, então eles precisam de um suporte ventilatório não invasivo, que é o que a gente oferece. E aí o fisioterapeuta é muito importante nessa fase da recuperação também, porque é ele que vai fazer, né, o trabalho de recuperação do pulmão. Então, assim, o paciente que ele não está com força para expectorar, então a gente tem técnicas para ajudar na expectoração espontânea, ou assistida, ativo assistido. Ele está tipo, está ventilando pouco, então a gente tem manobras de reexpansão pulmonar. Então, assim, existem várias técnicas dentro da fisioterapia que caem feito luva para o momento que está acontecendo, para essas lesões respiratórias. você que Sequelas, na atende, verdade, né? sei, você está sempre atendendo na sua clínica, não é isso? Isso. Quais são os Eu atendo problemas, lá. quais são os problemas mais que você mais enfrentados lá na clínica, mais comuns em relação às pessoas quando chegam até a sua clínica, doutora Nietzsche? Então, como eu tinha te falado, né? A gente tem várias áreas de atuação. Então, assim, lá na clínica o perfil é mais assim, hérnia de disco, artrose, desvio de coluna, alterações posturais. É muito comum paciente neurológico com AVC, paralisia facial, fratura,
paralisia cerebral, então paciente neurológico, ortopédico, sempre tem lá. E aqui no hospital a gente atende a parte da fisioterapia aplicada à dermatofuncional, então as feridas diabéticas, as úlceras varicosas. A gente tem um tratamento diferenciado usando laser para acelerar o processo de cicatrização, evitar uma possível amputação de um membro por evolução grave de uma ferida. Enfim, a gente entra também nesse sentido, aqui na unidade mista. E também os pacientes respiratórios, eles procuram mais a unidade do que o serviço particular. Então, fisioterapia respiratória, reabilitação cardiovascular. Eles procuram mais o hospital do que uma clínica particular. Hoje em dia não existe, doutora Nietzsche, mais uma resistência em relação às pessoas, porque tem muita gente que fica cismado para querer ir em uma clínica, para querer. O pessoal tá sempre frequentando, né? Porque às vezes o tratamento é importante na vida das pessoas, né? Não tem essa resistência, nunca percebi essa resistência do paciente. Na verdade, eles estão em busca da saúde, né? E de profissionais comprometidos que proporcionem a eles um tratamento efetivo, que realmente dê resultado. E, assim, graças a Deus, há muito tempo eu sou fisioterapeuta, me formei em 2010. Desde quando me formei, atendo aqui em Solidão, as pessoas acreditam muito no meu trabalho, por eu já ter mostrado o resultado deles. E é isso, eu não sinto essa resistência, não. Nem aqui no hospital, com os outros fisioterapeutas, nem na clínica. Eu digo assim, porque no sentido, tem pessoas que ficam assim, rapaz, vai para o hospital, vamos para o hospital. Não, não. É porque tem gente que só fica indo para um hospital, para uma clínica nas últimas. Você sabe disso, né? Nessa parte que eu estou falando, né? Tem pessoas que ficam ainda resistindo, mas hoje em dia não existe mais muito isso, né? Não. Eu acho assim, as pessoas, elas buscam a saúde, elas levam em consideração muito o que o médico diz, né? As orientações. A gente sabe que tem um pessoal que é trabalhosozinho, né? Às vezes tem uma rotina, não quer mudar a rotina, só que aquela rotina é quem está ajudando num possível adoecimento. Mas aí, com conversa, aos poucos, a gente vai tentando ganhar do paciente a confiança e fazendo ele aderir às nossas orientações, que é o que está acontecendo também na pandemia, né? A gente está lutando para conscientizar, é muito difícil o trabalho de conscientização, né? É um trabalho de formiguinha, mas aí a gente não pode desistir, a gente tem que continuar batendo na tecla até que a pessoa vá aceitando a situação e aderindo. Você falou em isolamento novamente. Eu estou vendo aqui através do Ministério Público de Pernambuco que eles fazem eles fazem um levantamento em toda a região, né? De acordo com como é que está o índice de isolamento nos municípios pernambucanos. São 185 municípios pernambucanos. E eu estou vendo aqui que Solidão está ocupando aqui a centésimo quadragésimo lugar, ou seja, 140 lugares, né? Dos 140, Solidão está com 40,3 de isolamento social. Há uns dias atrás, eu estava entrevistando a doutora Thelma e Solidão estava em quinto lugar com isolamento. Tinha passado da média de 50%. Hoje está com 40%, ou seja, reduziu o isolamento. Como é que você vê esses números? Então, a gente teve até uma reunião há pouco tempo com o promotor e ele questionou isso, né? Como é que a gente não tem nenhum caso e a gente estava apresentando o pior índice de isolamento. Só que aí a gente levantou a situação e o contexto em que a gente vive, que é a situação do pagamento dos benefícios, né? Do auxílio que o governo está oferecendo. E aqui na nossa cidade, a gente estava recebendo visita de muitas pessoas das fronteiras, né? Que a gente faz divisa com a Paraíba, então eles vinham receber esse benefício aqui. E esse monitoramento ele é feito através do GPS, que é através dos celulares, dos aplicativos do celular. E aí eles identificavam que a movimentação de aparelhos naquele determinado local, no caso Solidão, estava muito. E aí eles deram que o índice de isolamento estava baixo. Mas era a imigração desse pessoal vindo receber os benefícios, que já diminuiu bastante. Isso foi logo no início dos pagamentos.
Esse mês eu já notei que foi mais tranquilo. Mês passado eu vi filas extensas. E também a gestão, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, todas elas se uniram para tentar organizar melhor isso. Então, foram colocadas pessoas na fila para organizar a fila e já fazer as orientações ao pessoal, manter o distanciamento. O uso de máscara já foi um decreto, né, que o prefeito fez em concordância com os membros que compõem o comitê, e a gente sempre se reúne para ir vendo as estratégias cabíveis para aquele momento, porque o momento muda a todo tempo, então as estratégias também têm que mudar. Então, recentemente, ele fez um decreto mais duro, né? Restringindo um pouco esse fluxo de pessoas que entram e saem da cidade. Foi proibida a visita no santuário que a gente tem de Nossa Senhora de Lourdes. Isso não impede que os fiéis de casa rezem, façam suas promessas, para quando essa loucura passar, eles virem pagar suas promessas, agradecer pelo livramento. Enfim, mas assim, a visita ao santuário, né, nos domingos foi cancelada por enquanto. E o domingo aqui está deserto. O comércio não funciona durante o domingo. O comércio, naturalmente, durante a semana, 6 horas, já tem que fechar as portas. Isso já vai dando uma controlada no fluxo de pessoas circulando. As barreiras, elas estão mais seletivas. Então, não está mais sendo permitida a entrada de vendedores ambulantes dentro da cidade. As pessoas que chegam de viagem, elas são monitoradas. Está tendo a desinfecção das ruas, né, com maquinário. Então, a gente está fazendo o que pode fazer, né? E a gente sempre tem que entender que a gente faz a nossa parte, mas a população também tem que abraçar a causa e nos ajudar nesse sentido. Não adianta o comitê decidir fazer um decreto mais rígido e a população ver isso com olhos, não vê isso com bons olhos, né? Achar que isso é uma afronta à sociedade. E isso acontece, a gente sabe que as pessoas distorcem o contexto no qual a gente está vivendo. Todas as medidas que os decretos expõem foram medidas pensadas, debatidas no comitê, são membros responsáveis por todos os setores, todas as secretarias. Então, assim, foi um senso comum e que foi levado a um decreto. Foi passado pela Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores também teve seu momento de refletir, ver se aquilo realmente era coerente. E é tanto que aprovou, né? E aí a gente está executando, mas graças a Deus a Polícia Militar também está dando uma ajuda boa a gente, então o trabalho está fluindo, né? E os frutos a gente está colhendo, né? Tanto que a gente não tem casos, graças a Deus. E vai permanecer assim, graças a Deus. Se Deus quiser, vai continuar assim. Sem nenhum caso aí em Solidão, que é um município abençoado. Eu estou vendo aqui informações, doutora Niede, você que é da área da saúde, eu estou vendo aqui, Brasil hoje que está ocupando, Brasil hoje que tem nos números, deixa me ver aqui, são números alarmantes, 1.382 novas mortes dentro de 24 horas, ou seja, de ontem para ontem, e o total passa agora de 37 mil aqui no Brasil. É um número alarmante, não é isso, doutora Niede? Alarmante, preocupante, assustador, mas é real, né? É uma pandemia, minha gente, é muito fácil a disseminação do vírus, né? E ele se multiplica assim assustadoramente. O pior do que os números é as pessoas que não querem entender a situação, né? Não se conscientizarem, conscientizar, ficar julgando que é jogo de política, que é isso, que é aquilo. Não é momento da gente querer entender essas vertentes, é momento de entender que ele existe, que ele é um vírus bem... Ele é letal, né, na verdade. Chegou para pegar todo mundo, né? Na verdade, não escolhe nem raça, nem cor, não escolhe se você é gordo, se você é magro, não é verdade? E o principal, não está na testa das pessoas dizendo que
que tem coronavírus. Então, é algo Verdade. invisível. É algo que você tem que desconfiar sem nem mesmo ver, né? Você tem que desconfiar de todo mundo, né? Você não pode estar tendo aglomerações, você não pode estar físico com pessoas, enfim, até dentro de casa fica difícil, mas é muito difícil o isolamento, é muito difícil a população aceitar o isolamento, porque o ato em si, enfim, mas é o sacrifício que a gente vai ter que fazer para enfrentar, né? Você que é uma profissional da área da saúde, como é que você vê, como é que você analisa essa questão que a gente está passando agora atualmente diante do governo federal, do governo Bolsonaro? Entra ministro da Saúde, sai ministro da Saúde, entra ministro, sai saúde. Como é que você avalia isso, doutora Diete? Assim, é lamentável o que está acontecendo no nosso país, porque é como se tivesse um carro, a sensação que eu tenho é que o carro está desgovernado e não tem ninguém para dirigir. Então, medidas e estratégias, assim como os municípios têm que estar mudando de estratégia de acordo com o cenário com que se encontra, a União também deveria estar fazendo isso. E quem é que está fazendo planejamento de medidas e estratégias para atuar nas diversas mudanças de situação que ocorrem durante a pandemia? Então, assim, uma coisa válida que eu aplaudo é a atitude individual, né, dos estados, dos municípios, em combater, em seguir as orientações científicas, embasadas cientificamente. Mas, assim, é lamentável que essa ideia não seja compartilhada por todos, né? Tem essa divergência de ideias que elas existem, elas devem existir, mas tem que ter um senso comum, seguir orientações válidas cientificamente. O senso comum seria seguir a ciência e não ir encontrar ela. Mas a Deus querer, a gente vai conseguir atravessar isso e a gente vai chegar ano que vem, se Deus quiser, que eu acredito que esse ano a situação é essa. E a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, a gente venceu. Mas é lamentável o que está se acontecendo hoje no Brasil. Ou seja, é necessário ter a união, a participação, a colaboração de todos para que para que se vença. Eu acho que se tivesse mais um pouco de união, com certeza essa pandemia já tinha dado uma desacelerada, na verdade. E uma outra coisa, não sei se você percebeu, uma outra coisa, não sei se você percebeu, eu trabalho com a imprensa, como você sabe, muitas pessoas sabem. Agora o governo federal fica querendo tardar as informações em relação aos dados da Covid, coisa que é lamentável, né, doutora? Eu não consigo nem entender o pensamento dele. Então, assim, isso, minha gente, não vai mudar em nada. Só vai deixar as pessoas. Porque, assim, minha gente, quando a gente sabe que o negócio existe, a gente tem uma conduta diferente. Se Verdade. você não está atualizando os dados, se você não está vendo que aquilo está evoluindo, por muitas vezes você acaba se acomodando. Acha que está tudo bem, porque não teve mais notícia, e aí começa o pessoal a folgar mais os controles, né? O distanciamento já começa a diminuir. E aí a doença vai andando, independente dos números aparecerem ou não. Então, os números aparecendo servem para nortear a população. Ó, não é hora de fazer isso, porque ela está crescendo. Então, ó, a gente tem que continuar se isolando, a gente tem que continuar seguindo as orientações. Então, assim, a informação sempre ela é bem aceita, né? Eu acho que a falta de informação é que não deve ser aceita. Então, assim, eu não concordo com isso. Ou seja, agora estão querendo que volte as coisas na normalidade com um certo procedimento. Eu também não concordo com isso, que nada volte à normalidade agora, até porque, ó, eu li os números aí agora, mais de 1.000 mortos, de ontem para cá. Você acredita, doutora Niedia, que o isolamento social é a melhor forma para que a gente possa se livrar logo desse vírus? Então, porque o pessoal, assim, os líderes, eles pensam também na parte da economia, que realmente
Mas independente de voltar ao isolamento ou não, de acabar com o isolamento ou não, a crise econômica está instalada. Está Não vai instalado. mudar o cenário. Ou seja, antes do E aí vírus, só a vai. crise já estava instalada, né? Ela já está instalada. Verdade. As consequências disso aqui a gente vai passar, é fato. Então, vamos salvar o que dá para salvar, né? Vamos continuar no isolamento, que é para poder poupar vidas, e essas vidas conseguir recuperar a economia amanhã seria o sensato a se pensar. Então, é isso. A gente tem que analisar o seguinte: vamos dizer que esses dados, esses números não fossem mais publicados. Mas você tem uma cidade, você tem cidades vizinhas, você mora no estado e você sabe como é que está a realidade onde você mora. A gente está vendo que aqui no interior os casos estão chegando agora, minha gente. Como é que os casos, todo dia, as secretarias colocam os boletins, a gente só vê os casos aumentando, a gente vai acabar com o isolamento social, isso é bom senso. Bom senso. Quem tiver um mínimo de bom senso vai entender que a hora não é essa. Como é que os números só crescem a cada dia, significativamente, e a gente vai acabar com o isolamento. Se é o isolamento que vai ajudar a combater a doença. Então, assim, não casa uma ideia com a outra, não. Muito bem. Doutora Nédia, vamos ver aqui quem está participando aqui. Agora estamos no momento final aqui do nosso bate-papo. Irenildo está dizendo aqui que a equipe de Djalma é show. Olha só, que legal aqui a galera participando aqui do Facebook. Muito bem, doutora Nédia, já estamos aí com 35 minutos de entrevista, né? Eu quero, desde já, mais alguma coisa a explanar ou você quer reforçar aí que o pessoal tem que continuar no isolamento, já que Solidão não tem nenhum caso, eu quero o seu reforço para que as pessoas continuem no isolamento. Esse é o ponto fundamental para que a gente afaste essa doença, não é isso? Exatamente, reforçar isso, né? A live foi todinha falando sobre isso. E seguir as orientações realmente, não distorcer os decretos impostos, né? Colocados em pauta, porque a gente só tenta trabalhar e procurar ideias que ajudem realmente o momento e que seja bom para todos, independente de questão política, independente de qualquer coisa, as medidas elas têm que ser tomadas pensando no bem comum. E com certeza ela vai ser só pensando em fazer o bem, nunca em fazer o mal. Então, toda a mudança de rotina dos estabelecimentos públicos que aconteceram após essa pandemia, eles devem ser entendidos pela população e acatados, né? Se a gente diminuir, se a gente começar a fazer agendamentos e diminuir aquele horror de aglomeração, foi por um motivo, né? Um que até melhorou a organização dos setores, a gente teve uma melhora da organização. E eu acho que quando passar essa loucura toda, quando passar essa pandemia, a gente vai ter aprendido muito com ela, muito mesmo. Tanto a população como nós que estamos na linha de frente, a gente vai ter tirado lições assim ímpar de tudo isso. Verdade, muito bem. Doutora Nédia, eu quero desde já agradecer a você pelo bate-papo e quero desejar sucesso aí no seu lado profissional, você que dirige aí a unidade de saúde. Quero desejar sucesso e muito obrigado. Obrigada também, Ivonaldo. Eu estou à disposição sempre que você precisar conversar comigo, esclarecer alguma dúvida. A população também que quiser entrar em contato comigo, perguntar alguma dúvida de funcionamento do hospital, de alguns atendimentos médicos, eu estou à disposição para atender vocês, tirar dúvidas sobre a rotina da gestão, como é que está sendo, as medidas que a gente está tomando para o enfrentamento da Covid. Eu esqueci de dizer, Ivonaldo, que a gente adquiriu vários equipamentos, ventilador mecânico, desfibrilador, monitor cardíaco, bomba de infusão, BIPAP. Assim, a gente está bem montado, graças a Deus, a equipe médica maravilhosa. E é isso, para a gente conseguir dar assistência à nossa população, que é o mais importante. Justamente, a gestão, é isso que eu disse no início, a gestão de Djalma Alves, ele tem sempre investido em uma pasta tão importante quanto é a saúde. E nesse período de pandemia é que a gestão tem investido mesmo, né, doutora? E tem a questão também da insalubridade, né? Que o nosso município, graças a Deus, saiu à frente.
Tem municípios que ainda não conseguiram se organizar nesse sentido da insalubridade. Aqui em Solidão já está. Tá conseguindo escutar, Ivonaldo? Tô, Tá conseguindo me escutar? tô. Então, foi o primeiro mês que foi pagar a insalubridade aos funcionários, sendo 20% para todo profissional da saúde e 40% para quem está na ala respiratória, né? Que são os profissionais que estão na linha de frente realmente, então foi dado uma porcentagem maior. A gestão está de parabéns e, se Deus quiser, a gente vai seguir vitorioso, vai sair vitoriosa dessa luta. Agora sim. Quero agradecer a doutora Niédia e muito obrigado. Sucesso aí no seu trabalho. Obrigada. Valeu. Tchau.